Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai, além de ver aqui o tarô dos contos de fada do Victor Valentim, a gente vai ter um aulão de tarô também com ele. Então, vamos começar. E esse tarô aqui, ele é todo em português. Vamos dar uma olhada aqui nos detalhes que a gente tem. Então, a gente já vê aqui, né, Aladim, Alice nos Países das Maravilhas. Aqui, acho que a bruxa má, o gato, aqui uma varinha, espada, Excalibur, será? Peter Pan, que é a rosa da Baleia Fera e a fada madrinha. Aqui desse lado a gente tem escrito aqui, né? Tarô dos Contos de Fadas, Victor Valentim, ilustrações de Paulo Rodrigues, editora Alfabeto. E aqui do outro lado é a mesma coisa. Deste lado, a mesma coisa. E deste outro lado, a mesma coisa. Tá de cabeça para baixo, né? E aqui a gente vê, seja muito bem-vindo ao universo dos contos de fada, onde cada carta é um portal para um mundo encantado em que dragões voam pelos céus e fadas tecem seus feitiços. O tarô do conto de fadas, composto por 78 cartas lindamente ilustradas, conecta você com sua criança interior e revela poderes ocultos. Cada carta é um portal para um mundo repleto de dragões, fadas, princesas e seres mágicos, convidando você a desvendar os mistérios e a magia do conto de fadas. E aqui a gente já vê algumas cartas também. E essa caixinha ela é de bastante qualidade, tá? Victor Valentim, ele é o mesmo autor do Tarô dos Gnomos, que tem aqui no canal, vou deixar o link na descrição. A caixinha também era bem nesse mesmo estilo, só que verde, né? E aí a gente vai abrir aqui, inclusive, ó, esse barulhinho, ela é imantada, né? Aqui embaixo ela tem um ímã, então ela fecha com este imãzinho. Ela abre aqui para cima e ela vem com este saquinho aqui, com o livro, que obviamente eu já olhei bastante dele, aqui até tem uma marcação por causa de uma observação que eu tenho que fazer para eu não esquecer. E aqui as cartas. Aqui a gente pode ver escrito Era uma vez. E aqui a gente tem a fitinha para ajudar a gente a levantar as cartas, isso é muito bom. E embaixo da caixa é a mesma imagem que a gente vê atrás das cartas. Mas antes de partir para as cartas e começar a nossa aula, vamos olhar um pouco do livro aqui dele. Então, o livro ele tem a mesma capa da caixinha. Olha, muito bonito aqui mostrando o Victor Valentim. Olha, me chamou a atenção aqui, 5 de março, pisciano. Muito intuitivo, né? E aqui a gente vê algumas cartas. Essas folhas, elas são meio plastificadas e a gente vê que são todas coloridas. Uma coisa interessante é que cada carta fala sobre algum personagem, alguma cena de um conto de fada. E a gente tem, então, aqui, que nem a gente vê no Imperador, o Mestre Gato, ele fala um pouco sobre o conto de fada e a ligação com o arcano do tarô. Aqui embaixo a gente sempre tem palavras-chave, seja o arcano maior ou o arcano menor. E aqui embaixo a gente também sempre tem uma frase. E por que que eu fiz esse destaque aqui? Porque o 2 de ouros, ele é o único que não tem as palavras-chave. Então, eu acredito que seja algum erro de impressão. Acho que alguém deixou passar esse detalhe, porque todas as outras cartas têm palavras-chave, tá? E vamos começar, então, a ver as cartas aqui pelos arcanos maiores e começar o nosso aulão também. Eu escolhi uma palavra-chave do livro para falar sobre que representa a carta para esse aulão, tá? As palavras-chave que eu vou falar aqui estão ali no livro dos contos de fada também.
Então aqui, o louco, a gente tem Alice no País das Maravilhas, e a palavra dele, a representação dele é ingenuidade. O louco realmente é alguém ingênuo, é alguém que não carrega muita bagagem, é alguém que está iniciando, alguém que não tem muita experiência. Aqui a gente tem o mago aqui representado pelo mágico de Oz, e ele fala de habilidades. O mago ele tem muito conhecimento, ele tem muitas habilidades, e se essa carta sai pra gente, ela tá falando pra gente usar as nossas habilidades e talentos ao nosso favor. Aqui a sacerdotisa é alguma das bruxas do Mágico de Oz, e é uma carta que representa sensitividade. Aqui parece que que a sacerdotisa é uma pessoa meio má, né? Mas não vejo assim. É porque aqui a gente vê que ela tá em volta de um monte de livro. A sacerdotisa fala muito de conhecimento. Ela busca ali um conhecimento mais profundo, inclusive um conhecimento mais intuitivo e mais pessoal. Aqui a gente até vê símbolo da lua, que é um dos símbolos que fazem parte tradicionalmente da carta da sacerdotisa. Aqui a imperatriz ela fala de abundância, das coisas florescerem. Como a imperatriz ela respeita muito o fluxo da natureza, as coisas ficam abundantes quando a gente tira essa carta. Ela sabe direitinho a hora de fazer cada coisa. Aqui o imperador que a gente viu ali, que é um mestre gato, o imperador ele fala pra gente de estabilidade. Então quando a gente tira o imperador, ele sempre pede para que a gente busque estabilidade aí nas nossas ações. O hierofante, aqui eu acredito que é o Merlin, fala de doação de conhecimento. É aquela pessoa que é mais sábia que a gente e vai passar um conhecimento que vai ser muito útil para nós. Então, quando essa carta sai, ou a gente vai estar no lugar aqui do hierofante ou do aprendiz. Pode ser que a gente tenha que buscar alguém mais sábio que a gente para ajudar. Ou pode ser que a gente tenha o conhecimento que a gente tem que passar para uma pessoa menos experiente. Os enamorados fala de caminhos. Ele também fala aí de relações, romances, mas ele fala muito de escolhas, que a gente tem aí caminhos a escolher e que a gente tem que decidir. E a carruagem representando o carro fala de movimento e ação. Então, quando a gente tira o carro, ele fala segue em frente. A força aqui, claramente a Bela e a Fera, fala de poder interior. Então é eu achar a minha força interior, não me entregar, por exemplo, a impulsos, usar os meus impulsos instintivos de uma forma mais sábia. O eremita, acredito aqui que é o Gepeto do Pinóquio, fala de introspecção. Então é a gente se retirar um pouco, se isolar um pouco para achar as respostas dentro da gente. Aqui, Roda da Fortuna, a Bela Adormecida, quando ela põe o dedo ali na... Esqueci o nome deste aparelho, é roca, alguma coisa assim. E é uma carta que fala de inevitabilidade. Isso é, as coisas vão acontecer de qualquer forma, a vida está se movimentando. Aquilo que a gente fala, quando a gente tira a roda da fortuna, as coisas podem estar se movimentando de uma forma boa ou de uma forma desafiadora. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando um pouquinho mais sobre a roda da fortuna. Vou deixar o link deste vídeo aqui na descrição, se você tiver curiosidade em saber um pouquinho mais sobre essa carta. Aí aqui a justiça, aqui Robin Hood, né? O justiceiro também. Então aqui é uma carta de causa e efeito. Quer dizer, eu tenho que fazer as coisas corretamente para ter os frutos que eu quero. Se eu fazer as coisas de uma forma errada, eu vou ter frutos que provavelmente eu não desejei. O pendurado aqui como o João Pé de Feijão. É uma carta aqui que fala de estagnação. A gente tá vendo, pelo menos me parece, que essas folhas aqui estão prendendo ele, estão deixando ele preso. O pendurado, tradicionalmente, ele fica virado de cabeça para baixo, porque ele vê as coisas sobre uma nova perspectiva. Eu não vi esse sentido do pendurado aqui no livro, mas ele pode sim também falar de uma estagnação, né? Um momento onde eu me sinto preso, onde eu não consigo ali resolver aquela situação. É aquilo que a gente fala, para resolver a situação é necessário ver as coisas de um
um outro ângulo. João Pé de Feijão, ele tá bem acima aí de todo mundo. Então, mesmo que ele não esteja pendurado de ponta cabeça, ele pode conseguir ver as coisas de um outro ângulo, com certeza. Aqui, carta da morte, a gente tem Branca de Neve, e é uma carta que fala de transições, ela fala de transformações. A gente lembra que Branca de Neve, ela não está morta, na verdade. Ela tá num tempo ali naquele estado de descanso, mas algo vai acontecer aí que ela vai se transformar e vai acordar, que é aí no caso da Branca de Neve e de Contos de Fadas, né? O beijo do príncipe encantado. Mas é uma carta que no seu geral fala de transições, eu deixar algo para trás para começar aí um novo caminho. Aqui a temperança, acredito que essa seja a fada madrinha, e é uma carta que fala de harmonia, de equilíbrio. Aqui o diabo como lobo mau é uma carta que fala de ilusões, tem muito a ver com esse conto de fadas, alguém que finge ser o que não é, ou alguém que tá te oferecendo algo e não é. Você acha que é uma boa coisa, mas na verdade não é. Tentação é muito grande quando a gente fala nessa carta. Então é uma carta de ilusões. Aqui a torre, mostrando a torre da Rapunzel, e é uma carta aqui que fala de rompimento, que é o que? Eu tenho uma estrutura, mas essa estrutura vai ser rompida. Algo tem que ser reestruturado quando a gente tira a torre. Aqui, carta da estrela, é a carta que fala de esperança, de fé. A lua, aqui a gente tem Aladim, a carta das ilusões. Eu não enxergo as coisas direito claramente quando sai a lua, mas também lembrando que é uma carta que fala que apesar da gente não enxergar as coisas de uma forma clara, a gente tem que utilizar muito a nossa intuição. Essa carta traz intuitividade muito forte pra gente. Aqui, Peter Pan com o sol, eu sempre falo que ele é uma das cartas que tem o significado mais simples do tarô, que é o quê? Alegria. Simplesmente seja alegre, simplesmente viva o momento. É uma carta muito simples. O julgamento, aqui o espelho, né? E é uma carta que fala pra gente despertar. A gente sempre fala que é um despertar consciente, que é um momento da nossa jornada onde a gente já analisou diversas coisas, a gente já sabe com o que a gente não está satisfeito e a gente só precisa de um estalinho para despertar e mudar o nosso caminho. E aqui a carta do mundo fala de plenitude, é onde a gente consegue integrar todo o nosso ser, onde a gente consegue concluir as coisas. É uma carta também de satisfação. Agora vamos ao naipe de ouros. Naipe de ouros fala de quê? Fala de materialidade, fala de finanças, fala de trabalho e muitas vezes de saúde física. Então, as de ouros é a carta da oportunidade, principalmente oportunidade o quê? De eu ter ganhos materiais, de eu iniciar algo que vai trazer prosperidade para mim. Olha só, acabei de ver, deu uma coisada aqui na carta. Agora eu não sei se não percebi se ela veio assim ou se eu na hora de manusear aqui fiz alguma coisa. Mas tudo bem. 2 de ouros, aqui é a carta do equilíbrio. É que bem interessante, né? Esse bobo da corte aí jogando as bolinhas, porque é isso. É eu equilibrar aqui, no caso, setores da minha vida. Quando essa carta sai, ela fala que ou eu tô dando muita atenção para questões financeiras e tô deixando o resto de lado, ou tá faltando atenção nas questões financeiras. Então, ela sempre vai pedir um equilíbrio aí nos setores da nossa vida, principalmente. Aqui, 3 de ouros, a gente tem os 3 porquinhos. E essa é a carta da colaboração, do trabalho em equipe. A gente vê o lobo aqui atrás. Muito interessante. Opa, essa aqui já ficou ao contrário. Bom, 4 de ouros aqui, uma carta de redenção. Essa carta aqui representa o conto do rei Midas. Aquele rei que tudo que ele tocava, ele transformava em ouro. Então, ele está retendo. Essa aqui é uma carta onde eu tenho que reter as minhas finanças, ou na verdade eu tô sendo muito mesquinho e eu tenho que abrir um pouquinho a minha mão aí, e eu tenho que deixar aí o financeiro fluir um pouco mais. Pode ser que eu fechando muito aí minhas questões financeiras, eu fique na estagnação. Aqui, 5 de ouros, é a carta das dificuldades. 6 de ouros, aqui, cigana esmeralda.
Esmeralda, carta da gentileza. E aqui não só ser gentil com os outros, às vezes fala pra gente ser gentil com a gente mesmo. 7 de ouros aqui, os 7 anões, a carta da dedicação. Vamos continuar trabalhando para que o nosso resultado venha. 8 de ouros, carta da recompensa. Aqui achei interessante porque este 8 de ouros aqui, na verdade ele me lembrou o 7 de ouros do tarô de Waite. Vou colocar ele aqui. É a carta da espera e tem esse significado, inclusive no livro deste tarô aqui. Mas geralmente essa carta é uma carta que mostra a pessoa trabalhando arduamente, não esperando. Mas é aquilo que a gente sempre fala. Cada tarólogo vai ter a sua visão da carta e ele vai colocar ali nas cartas do tarô que ele quer fazer e é totalmente válido também essa interpretação aqui. 9 de ouros, carta das realizações, das autorrealizações. Eu me autorrealizei. Eu sei que eu fiz as coisas, eu sei o que eu fiz e eu colho meus frutos e eu não devo nada para ninguém. 10 de ouros, a carta da estabilidade, principalmente estabilidade financeira. A gente de ouros aqui, Branca de Neve, uma carta de crescimento, oportunidades de crescer aí profissionalmente, financeiramente. Cavaleiro de ouros, a carta dos esforços. Essa aqui geralmente é uma pessoa que se esforça, que batalha para ter as coisas, que batalha para ter retorno financeiro. É uma pessoa muito trabalhadora. Rainha de ouros, carta da concretização. É uma pessoa que sabe muito bem administrar aí as questões financeiras. Então, ela consegue as suas coisas a partir da administração dos seus bens. E aqui, Rei de ouros, é o cara dos negócios, é o cara que não vai só administrar o dinheiro, mas é o que vai, por exemplo, investir, vai pensar um pouco além, como que ele pode multiplicar esses bens. E agora vamos ao naipe de copas. Naipe de copas fala de emoções, relacionamentos, afetividade. Aqui a gente tem o Ás de copas, né? A gente vê aqui a flor da Bela e a Fera, e o Ás de Copas fala de novas jornadas, principalmente novas jornadas emocionais. É por isso que muita gente pergunta, o Ás de Copas pode significar novos relacionamentos, porque eu tô num relacionamento, eu não tenho mais interesse em ninguém, isso aí é o Ás de Copas, e agora? Ás de Copas, ele não significa que você vai entrar num novo relacionamento. Pode significar isso também, mas ele significa que você vai passar por uma experiência onde você vai sentir novas emoções. Ou ele está falando para você buscar experiências onde você se desenvolva emocionalmente e não precisa ser necessariamente no campo afetivo. Você pode fazer algo que você gosta, isso pode ser em relação a amizades, a N coisas, tá? 2 de copas, essa é a carta geralmente do relacionamento, que nem aqui tá mostrando um relacionamento romântico, tá? Mas pode ser um relacionamento forte, assim, entre duas pessoas. Uma amizade, ela pode ser forte também. Então é uma carta que fala de harmonia, principalmente entre duas pessoas. Aqui, 3 de copas, as fadas madrinhas aqui da Bela Adormecida. Essa aqui é uma carta de celebração, tanto que ela estão celebrando aqui o nascimento da princesa. 4 de copas, a gente vê um Pinóquio aqui aborrecido. Essa aqui é uma carta de estagnação. Tô meio desanimado, eu não vejo motivação nas coisas. 5 de copas, a gente tem a pequena sereia aqui, bem decepcionada, né? Gente, tem cabeça aqui, do nada. Espero que seja a cabeça de uma estátua. Bom, mas essa aqui, eu não lembro dessa cena no filme, mas essa carta aqui fala de decepções. Aqui, 6 de copas, carta aqui de João e Maria, que encontram a casa de doce. Essa aqui é uma carta de lembrança, de nostalgia, onde eu lembro coisas do passado que foram boas. Mas o problema aqui é ficar preso, né, nesse passado. Aqui, 7 de copas, é a carta das dúvidas. Por quê? Porque nessa carta, quando ela aparece, ela fala que a gente tem muitas escolhas e que algumas escolhas são, inclusive, ilusórias. Então, aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Temos várias opções, mas algumas opções não são o que parecem ser. Aqui, 8 de copas, Cinderela perdendo seu sapatinho. É a carta, eu adorei essa palavra para essa carta. Fiz um vídeo esses dias pro Instagram sobre o 8 de copas.
copas, falando um pouco sobre o que é, que algumas pessoas estavam em dúvida com essa carta. Eu adorei a palavra que ele colocou nessa carta, que foi livramento. É isso. 8 de copas é um livramento. A gente fala geralmente deixa para trás o que não te serve mais para você conseguir olhar o que a sua alma quer. Uma pessoa até comentou assim: para mim, o 8 de copas é uma incógnita. Eu falei: sim, ele é uma incógnita. Se ele sai pra gente, é uma incógnita, porque eu tenho que deixar algo para ir buscar o que minha alma quer, que é algo que eu ainda não sei, provavelmente. Ele vai começar uma jornada aqui, mas eu gostei muito da palavra, que é o quê? Livramento. A gente tem que se livrar de algo para seguir em frente. Muito interessante. 9 de copas aqui, a carta da satisfação. Parece que é a Bela, ali da Bela e a Fera, atrás aqui de uma mesa e um banquete. E 10 de copas é a carta da plenitude, ou ele colocou aqui o final feliz. Aí eu fiquei aqui pensando, final feliz, o que é um final? E final é algo que termina. Mas o que termina nessa vida? Ainda se você acredita em reencarnação, que nem eu, então as coisas nunca terminam. É uma fase que termina, enfim. Mas o final feliz, eu acho que a gente pode dizer, é a plenitude naquele momento. O final, ele sempre indica o começo de alguma coisa. Felizes para sempre? Existe? Eu deixo a reflexão para vocês. Isso aqui é uma carta de relacionamento, fala numa plenitude aí de relacionamentos. Eu falo, não necessariamente afetivo, mas às vezes num relacionamento familiar, algo que mexe com as nossas emoções, né? Os relacionamentos que mexem com as nossas emoções. E para mim, assim, existem fases, né? Em todo relacionamento familiar, e mesmo durante o dia, uma hora você briga com a pessoa, na outra você tá de boa com ela, ou tem fases que você tá mais tranquilo, mas tem outras fases que são mais conturbadas. A gente pode pensar que nunca tudo é muito linear. Daí você conta pra mim se você tem um feliz pra sempre, ou se eu que tô sendo muito pessimista. Pagem de copas aqui fala de crescimento emocional. Pajens, eles sempre são imaturos. Então, pagem aqui, ele precisa adquirir maturidade emocional. Cavaleiro de copas, aqui eu destaquei a palavra sedução, porque a gente fala que o cavaleiro de copas, ele é o sedutor do tarô. Ele é sempre ali pessoa que está em busca de novas aventuras amorosas. E essa carta condiz muito bem. Ele aqui no barco buscando novas aventuras. Aqui, Rainha de Copas, a Úrsula, ali da Pequena Sereia, é interessante porque a Rainha de Copas, ela é a personagem do tarô da afetividade, da empatia. Mas aqui eu destaquei a palavra que tem relação com o personagem, então, que é a instabilidade emocional. A Rainha de Copas, ela tende a ser muito emocional, então no seu lado mais desafiador, ela é instável emocionalmente. E Rei de Copas aqui a gente tem Netuno, ou pai da Ariel, que eu não sei se era esse nome dele, e que Netuno eu tô como Rei dos Mares, né? Já tô em outra mitologia. Mas aqui como Rei de Copas, e aqui sim, ele tem já a estabilidade emocional, né? A gente fala que o Rei de Copas, ele junta o racional com o emocional. Então, ele também vai ser um ótimo conselheiro. E agora vamos falar sobre o naipe de espadas. Então, aqui, as de espadas. É a carta, pode falar de decisões. O início de um processo de decisões a se tomar. As sempre fala de começos, de inícios. Espadas fala do nosso mental, do nosso raciocínio, da nossa comunicação e também de desafios. 2 de espadas, aqui a gente tem Capitão Gancho como Peter Pan, e é uma carta de impasse. Muitas vezes é uma carta onde eu não consigo resolver as coisas ainda, principalmente porque eu não quero enxergar que ali tem algum problema. 3 de espadas, a carta da mágoa. Aqui é a caixa que o caçador entrega para a Rainha Má. 4 de espadas é a carta do repouso, do descanso. Quando essa carta sai, ela fala que às vezes a gente está muito estressado, que a gente não está conseguindo ver as coisas claramente. A gente precisa descansar um pouco, dar um tempo, para depois retornar a tentar resolver aí o que quer que seja que a gente tenha para resolver.
5 de espadas é a carta das desavenças. Às vezes é uma desavença um pouquinho mais agressiva, onde realmente machuca a outra pessoa. 6 de espadas, a carta do novos horizontes. Enquanto lá no 4 de espadas fala pra gente descansar, pra gente dar um tempo, aqui fala muitas vezes vai viajar, vai buscar novos ares para você entender o que realmente está acontecendo. E muitas vezes fala só vai. Vai em busca de outras coisas, vai para novos horizontes, vai ter novas ideias, porque desse mato não sai cachorro. 7 de espadas aqui, carta das trapaças. No significado dessa carta ele colocou muito essa coisa, né, de trapaças, tudo relacionado a isso. Mas eu, pessoalmente, eu vejo muito essa carta como uma carta de estratégia. Pode ser uma trapaça, pode, é uma carta que fala muito pra gente ficar atento, ficar de olho quando ela sai, porque podem estar acontecendo coisas ao nosso redor que a gente não tá consciente. Aqui, 8 de espadas, a carta dos obstáculos, e muitas vezes obstáculos eu não tenho ideia de como eu vou sair deles. Eu realmente me sinto preso a esse desafio, a esse obstáculo. 9 de espadas, a carta dos lamentos. Mas geralmente é porque eu tô muito pessimista, tô muito preocupado com algo e isso faz com que eu fique com muito pesar na minha mente, nos meus pensamentos. Lembrando, espadas é um naipe de pensamentos, então aqui são pensamentos que muitas vezes me atormentam também. 10 de espadas, aqui é o dragão da Bela Adormecida atingido. É uma carta que fala de final de ciclo, algo se finalizou. Mas aqui o interessante do 10 de espadas é que algo dolorido se finalizou. Página de espadas, a Bela Adormecida aqui, na sua fase onde ela estava morando, né, ali com as fadas. Então, uma carta de curiosidade. O Página de espadas, ele é imaturo, mas ele é curioso, ele tem sede de conhecimento, ele quer conhecer as coisas. Cavaleiro de espadas é aquele que é focado, que é determinado, é aquela pessoa que vai querer chegar no seu objetivo de qualquer forma. É claro que aqui ele tem que tomar um pouquinho de cuidado com a impulsividade. Rainha de espadas aqui como a malévola. E aqui eu destaquei a palavra insensibilidade. A rainha de espadas, ela tende a ser fria, ela tende a ser mais distante e, claro, tende a ser mais insensível, mas ela tende a ser muito sincera e verdadeira. E o rei de espadas é a pessoa do intelecto, é uma pessoa muito inteligente, mas também muito autoritária. E agora vamos ao naipe de bastões. Naipe de bastões é aquele naipe que fala de inspirações, paixões, desejos. Então aqui as de bastões vai falar o quê? De inspirações, de início de inspirações, inícios de ideias. 2 de bastões aqui, chapeuzinho vermelho, aqui ela qual caminho eu vou? Mas essa é uma carta que fala de planejamento, então ela vai ter que planejar. Se eu for por esse caminho, o que pode acontecer? Se eu for por aquele outro caminho, o que pode acontecer? 3 de bastões, carta do progresso, quer dizer, no 2 eu planejei e aqui eu tô colocando a minha mão na massa e vendo a questão se desenrolar. 4 de bastões, carta da comemoração. Das pequenas comemorações podem ser festas também e ainda casamento. 5 de bastões, a carta da competição. Mas ela até tem seu lado bom. A gente fala que toda competição pode ser saudável também, que faz a gente aprender alguma coisa, faz a gente se mexer pelo menos. 6 de bastões aqui, o patinho feio é a carta da conquista, a carta do reconhecimento, onde eu sou reconhecido finalmente. A gente até vê aqui ele segurando uma coroa de louro. 7 de bastões, a carta da defesa, é onde às vezes as pessoas começam a questionar muito a gente, começam a questionar nosso projeto, nossas ideias, e a gente tem que se defender. 8 de bastões, a carta do movimento. Essa carta fala que eu simplesmente tenho que continuar no meu foco, continuar no meu movimento, continuar indo onde eu planejei chegar. 9 de bastões é a carta da
resistência, que é o quê? Ela fala para que eu tenho que resistir. Às vezes, quando chega essa carta, ela fala que a gente já tá cansado de alguma situação, que a gente não tá aguentando mais, mas essa carta fala assim: aguenta mais um pouquinho. 10 de bastões é a carta do fardo. Quer dizer, é onde eu acumulei muitas responsabilidades. Então, geralmente é uma carta que fala pra gente conseguir delegar alguma dessas responsabilidades e refletir se eu realmente preciso carregar tudo isso, se não tem mais ninguém para me ajudar, se não tem mais ninguém que pode fazer essas tarefas, que pode assumir essas responsabilidades no meu lugar. Pagem de bastões aqui, a carta da criatividade. Ele está começando a ser criativo, ele está começando a ter ideias para ele desenvolver elas. Lembrando, pajens sempre são imaturos, mas tudo bem ele exercer a sua criatividade para ele ir amadurecendo ela ao longo do tempo. Cavaleiro de bastões é aquele também que busca aventuras, é muito enérgico, ele quer buscar novas ideias, ele quer buscar novos horizontes. Rainha de bastões, a carta aqui da paixão. Geralmente, quando a gente fala da rainha de bastões, ela é uma pessoa muito apaixonada, principalmente por tudo que ela faz. Interessante aqui que ele manteve o gato preto do tarô de Waite, e esse gato preto no tarô de Waite significa proteção espiritual. E aqui, rei de bastões, ele é ousado. Ele vai fazer algum plano, algum projeto, ele vai ser ousado, ele vai ser inovador, ele vai ser determinado. E aí, vamos ver um pouquinho da qualidade das cartas. Então, as cartas são de bastante qualidade, né, da editora Alfabeto. Teve aquela carta que eu mostrei para vocês que tinha um negocinho aqui, mas eu não sei se eu que fiz alguma coisa ou se veio daquele jeito, não prestei atenção na hora. E para embaralhar, ela é super tranquila. Aqui. Ela desliza muito bem. A gente vê que ela é até um pouco assim plastificada, né? Que a luz dá uma refletida aqui, né? Aqui também. Ela tem essa camada de plastificada que dá esse efeito aqui, não é nada fosco. E agora vocês me contam o que vocês acharam desse tarô, se vocês comprariam ele ou não. Inclusive, se você gostou e você quiser adquirir ele, eu vou deixar o link da Amazon aqui. Muitas vezes na Amazon, se você vai acompanhando no dia a dia, você acha promoções muito boas. Eu gostei bastante desse tarô, achei bem interessante e achei de ótima qualidade também. E você me conta aqui o que você achou. Se você tem alguma dúvida sobre alguma das cartas do tarô, deixa aqui nos comentários. Lembrando, se você quer se tornar um tarólogo, quer conhecer tarô mais a fundo, te convido a conhecer meu curso Master Tarô. Vou deixar o link também aqui na descrição. Agradeço por você ter assistido até aqui e até a próxima.